Fala galera, Douglas Gonçalves por aqui, que honra estar aqui poder ministrar para vocês nessa conferência e nesse tema tão importante, tão necessário para esse tempo, que é reforma e avivamento, né? Essas duas coisas não se separam, seriam como duas pernas, né? Seriam como dois lados de uma mesma moeda, reforma e avivamento. Não tente ter um avivamento que não cause reforma, não tente ter uma reforma que não venha de um avivamento. E eu vejo isso de forma muito clara nas Escrituras, quando Jesus, no final dos evangelhos, ele começa a entrar em Jerusalém e ele está entrando montado num jumento que aponta para uma profecia, né, do Messias, do Cristo. E ali um grupo de pessoas reconhece o Messias, reconhece o Cristo, e eles começam a aclamar e a declarar um cântico que revela ou que declarava que ele é o Messias aguardado. Agora, eles aguardavam, e aqui estava uma das falhas ali do entendimento daquele povo, eles aguardavam um Messias puramente político naquele momento. Sabe o que eles estavam esperando, gente, naquele momento? É que Jesus fizesse uma reforma na nação deles. Eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, eles estavam cativos, eles estavam presos ali por aqueles opressores que cobravam impostos abusivos, que eram corruptos, que eram violentos, havia muita violência, e, cara, muito parecido com aquilo que a gente vive. A gente vive no meio da corrupção, a gente vive no meio da opressão, a gente tem impostos abusivos, e eles queriam reforma. E o clamor do coração deles era legítimo. E quando Jesus entra então naquela cidade, montado naquele jumento, o que eles esperavam? Certeza que ele, contextualizando, ok? Ele vai direto para a prefeitura. Certeza que ele vai direto nos romanos, certeza que ele vai direto começar a armar um exército para a gente resolver isso aqui. Queremos reforma, vamos para a prefeitura, vamos invadir o governo, vamos fazer alguma coisa política. Só que Jesus, cara, faz algo que é impensado. Jesus, ele está ali indo com o jumento e todo mundo seguindo, mas de repente ele não pega a rua da prefeitura. Ele pega a rua do templo. Ele começa a ir em direção ao templo e ele entra dentro do templo e aí ele começa a virar as mesas no templo e ele é tomado por uma ira santa, uma ira que vem do zelo de Deus, né? E aí ele começa a dizer: ei, isso aqui é a casa de oração. Ele começa a falar sobre a identidade do templo como uma casa de oração para todas as nações. E ele começa então uma reforma no sistema sacerdotal. É como se ele estivesse gritando para nós: vocês querem reforma na nação? Então nós vamos ter que começar reformando a igreja. Então nós vamos ter que começar reformando os líderes espirituais de uma nação. Por quê? Porque uma nação vive a consequência do que é o sistema religioso daquela nação. Ele começa virando as mesas e dizendo: vamos começar reformando aqui, porque não adianta reformar lá sem reformar aqui primeiro. Antes de uma reforma nacional, precisa ter um avivamento na igreja local. Cara, é perfeito esse tema que nós estamos trabalhando aqui, por quê? Porque avivamento é o pré-requisito para uma reforma, cara. E nós estamos entendendo, cara, nós precisamos da reforma, né? Como igreja, nós precisamos de uma reforma, e sabe, esse período que a gente está vivendo, da pandemia e tudo mais, nos empurrou para uma reforma. É como se, eu lembro aquela figura, né, dos anjos que vão até Sodoma e Gomorra para falar com Ló e sua família e falar: vamos, vai ser tudo destruído, vamos sair daqui. E eles enrolando. Ele está dizendo: ei, tudo isso aqui vai ser destruído, Deus vai destruir tudo isso aqui, e eles enrolando. E aí o anjo vem, pega Ló pela mão, pega Ló e a família dele pelo braço e
empurra eles para fora. É a sensação que eu tenho que Jesus está fazendo com a igreja. É como se a gente não estivesse ouvindo, sabe? A gente começou a pregar, a igreja não é o templo, a igreja não é um templo, a igreja somos nós, a igreja são as pessoas, mas a gente estava lento. Então Jesus veio, né? Os anjos do Senhor vieram pegar a gente pelo braço e jogaram para fora. Ei, você entendeu que a igreja não é o prédio? Que a igreja são as pessoas, é uma família. Sabe, a gente começou a pregar, somos todos sacerdotes, sacerdócio de todos os santos. Não é só quem está lá na frente pregando que é um sacerdote, somos todos sacerdotes, mas parece que a gente estava meio lento com isso. E Jesus falando, ei, esse sistema levítico vai ser destruído, somos todos sacerdotes. Mas a gente estava meio lento e os anjos vieram pegar a gente pelo braço e colocou a gente dentro de casa, falando, agora você precisa ser sacerdote do seu lar. Nós somos todos sacerdotes. Nós precisamos de uma reforma. E essa pandemia, tudo isso está acontecendo, está nos empurrando para uma reforma. Só que, mesmo assim, a gente pode achar que essa reforma é estrutural. É interessante que em 2 Reis acontece exatamente isso, né? E está falando aqui sobre o reinado de Josias, um homem que era reto aos olhos do Senhor, que andou em todo o caminho de Davi. Então, 2 Reis, capítulo 22, o rei Josias, ele entende algo. Ele entende algo, ele discerne algo em Deus. Nós precisamos de uma reforma. O templo precisa de uma reforma. Só que ele achou que era uma reforma puramente física, estrutural. Ele achou, cara, o templo precisa de uma reforma, então deixa eu chamar os pedreiros. Como talvez a gente está achando que é somente estrutural. Deixa eu comprar câmera, deixa eu comprar cabo, deixa eu contratar pessoas para mídia. Nós precisamos de uma reforma, vamos mudar a nova igreja. E a gente está falando de estrutura. Mas mais do que isso, essa reforma passa sim por estrutura, é importante, né, a estrutura, mas de repente, quando eles estavam fuçando na estrutura, olha o que acontece. Verso de número 8 de 2 Reis 22. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo, seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra. Então vai acontecer a mudança estrutural, nós vamos reformar, nós vamos mexer com os tijolos, vamos mexer com tudo. Mas aí ele diz no verso 10, depois o escrivão Safã anunciou ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Sabe o que aconteceu? Quando ele ouviu as palavras, ele falou assim, ei, não é somente uma reforma estrutural que a gente precisa precisa de uma reforma na mente, a gente precisa de uma reforma no coração. E aí ele rasga, e aqui está a característica de um verdadeiro avivamento, que é arrependimento. Ele se arrepende do caminho que ele está indo, e aí ele começa com uma reforma teológica. Aqui vai dizer que ele chama todos então, e ele começa a ler para todo o povo, o livro da lei. Ele faz algo, gente, que eu quero chamar você para fazer. Eu quero te convocar a fazer algo comigo aqui. Ele diz assim, achamos o livro, precisamos de uma reforma. Por onde passa essa reforma, gente? Por onde começa esse avivamento? Com essa frase, achamos o livro e precisamos voltar para ele. O que a Bíblia diz sobre igreja? Sabe, a gente fez cursos sobre igreja, a gente foi visitar igrejas em vários lugares. A gente viajou olhando modelos de igreja, mas você parou para perguntar o que a Bíblia diz sobre igreja? Se eu te fizesse a seguinte pergunta, você que está me ouvindo, o que é a igreja? Usando somente versículos bíblicos, o que você me responderia? Porque a gente sabe um monte de frase de um monte de gente, e isso é muito legal, é muito bom aprender com outros santos. Agora, usando só a Bíblia, o que é a igreja? O que é a igreja, gente? E nós precisamos dessa reforma para que um avivamento aconteça, para que a gente possa experimentar uma reforma na nossa nação. Começa pela igreja.
E na igreja começa com isso, achamos o livro. E nós vamos ser fiel ao livro. O que é igreja, segundo as Escrituras? Sabe, eu vi uma vez o Francis Chan contando uma história muito interessante. Ele disse que ele estava em casa e, de repente, duas testemunhas de Jeová chegaram na porta dele, bateram, falaram, a gente pode conversar com o senhor, a gente pode compartilhar com o senhor algumas coisas sobre Deus. E ele ficou interessado, né? Falou, tem uma conversa com os caras, chamou eles para dentro e eles começaram a falar, então, sobre Deus. Aí ele falou assim, cara, vocês acreditam que eu falo com Deus e ele me ouve e ele me responde? Aí os caras já ficaram meio assim, né? Ele falou, sério? E ele começou a contar testemunhos para os caras. Eu falo e ele me ouve. E aí ele falou, mas não é todo mundo que Deus ouve. Aí ele começou a citar os versículos de verdade. Aquele que está tratando mal a mulher, aquele que não tem temor, que não tem reverência, ele não ouve. Aquele que não ajuda o pobre, ele não ouve. Aí ele falou assim, mas ele me ouve, cara. E ele começou a contar testemunhos. E os caras começaram a ficar meio assim. O mais novo começou a ficar interessado. E aí o mais velho falou, não, legal, vamos embora. E saiu. Aí o Francis Chan falou assim, vou caminhar com vocês na rua. Foi andando com eles na rua e continuou compartilhando testemunhos com eles. Uma hora o mais velho parou e falou assim, peraí, o que você é? Você é um desses fanáticos religiosos? O que você é? Ele falou, não sou nada, eu só sou um homem simples que lê a Bíblia e faz o que ela manda. E aí aquele homem falou assim para ele, esse é o seu problema, tá aí o seu problema. Aí ele falou, meu problema? Por que esse é o meu problema? Ele falou, porque você não pode entender esse livro se um dos nossos líderes não te explicar. Aí ele olhou para aqueles homens e falou, não, este é o problema de vocês. Porque a pergunta é, como você sabe que o seu líder não está mentindo para você, se você não confere nas Escrituras? Eu quero desafiar você, ele disse, a pegar a Bíblia, ler, tirar as suas conclusões do seu quarto e ver se elas batem com aquilo que está sendo pregado para vocês. E aí aqueles dois ficaram assustados, ele falou, quero fazer esse desafio. Ele falou, não, a gente aceita esse desafio, eles foram embora. E o Francis Chan voltou para casa, né, com aquela sensação de, venci, cara, uau, venci uma batalha teológica. E ele entrou em casa e ele falou que o Espírito Santo ministrou o coração dele. E disse assim, você foi injusto com aqueles homens. Por quê? Porque muita coisa daquilo que você sabe foi os seus líderes que te ensinou e você nunca foi conferir. Um monte de coisa que você sabe, você pode citar uma pregação para mim, mas você não cita um versículo, porque não foi você que leu. E presta atenção no que eu estou te falando, eu não estou ignorando a pregação do Evangelho, porque eu estou pregando agora para você. O que eu estou te dizendo é, como você sabe que eu não estou mentindo para você? Eu quero te incentivar a ser bereano. Gente, esse avivamento começa com uma frase, achamos o livro, cara. E nós vamos voltar para ele, a ser fiel ao que ele fala, cara. Então, quando eu ouvi isso, alguns anos atrás, eu ouvi isso do Francis Chan, eu tomei uma decisão. Eu fiz um propósito sem TV, sem internet, sem nada, durante 3 meses. Eu falei, eu vou reler isso aqui e eu vou tomar o que é o Espírito Santo, o que é salvação, o que é a igreja, quem é Deus. Eu vou ler isso aqui, cara. Eu comecei a ler. E é lógico que a maioria das coisas batia com aquilo que eu aprendi, que os líderes me ensinaram, outras não, cara. E nós precisamos dessa reforma, gente. A gente precisa voltar para as Escrituras, porque a reforma começa aqui dentro, para depois ela acontecer lá fora. Agora, o que é a igreja, então? O que é a igreja? Você que está aí. E eu queria te falar o que é a igreja. Efésios, capítulo de número 2, Paulo vai usar 3 figuras para revelar para a gente o que é a igreja. A primeira figura que Paulo vai usar para nos falar o que é a igreja é que é uma família para o Pai. A igreja é uma família para o Pai. Então, vamos repetir, a igreja não é esse prédio, tá? Que você está dentro, ou que eu vou, que a gente ministra. Esse prédio é só para não chover na nossa cabeça e ter um lugar de encontro com endereço para a gente poder passar para todo mundo, um lugar para a gente se encontrar. Mas a igreja são as pessoas. É interessante que no Novo Testamento você falasse para alguém, vamos na igreja? A pessoa não ia entender essa frase, porque ela não ia ter sentido. Por quê? Porque a igreja é um grupo de pessoas, não um local. Então, por exemplo, se alguém falar assim, poxa, tal igreja fechou, né, na pandemia agora, a igreja fechou. Essa frase não tem sentido. Porque era como se eu falasse assim, pô, você acredita que minha família fechou nessa pandemia? Ficamos sem dinheiro, a minha família fechou.
Não tem como a minha família fechar. Você pode falar, minha família perdeu a casa, minha família está morando debaixo da ponte, minha família está sem recurso, mas continua sendo a família. Se a gente fechar, significa que a gente não era igreja. A gente era um prédio que se encontrava para ouvir pregação. Porque igreja é uma família para o Pai. E quando eu falo de família, fala do nosso DNA. Fala da nossa natureza. Agora nós somos como Ele, cara. Fala de herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Fala da nossa herança, cara. Uma família para o Pai. Nós somos filhos amados. É a nossa identidade. Agora, igreja não é somente uma família para o Pai, porque não expressa tudo o que tem que expressar. A segunda coisa que Paulo vai dizer é que igreja é um corpo para o Filho. Ou seja, se no primeiro exemplo é DNA, é herança, é identidade, o segundo exemplo é missão. Você é membro desse corpo, ok? Então você é parte desse corpo, você tem uma função nesse corpo. Se a gente quer ver uma reforma e um avivamento, ei, você precisa colaborar de alguma forma. Eu tenho uma palavra dura para falar para você. Um membro, vamos pensar no corpo, um membro paralisado é pior do que um membro amputado. Eu vou repetir. Um membro paralisado é pior do que um membro amputado. Por quê? Porque um membro paralisado precisa ser carregado pelo resto do corpo. Ele rouba a energia do corpo, ele rouba nutrientes, ele rouba sangue e não serve para nada. É melhor um membro amputado. E Jesus vai dizer isso em João, capítulo de número 15. Aquele que não dá fruto, ele corta. E é lançado fora e queimado. Por quê? Porque o ramo conectado e não dá fruto, ele está só roubando nutrientes e não serve para nada. Então, gente, presta atenção nisso. Você é igreja. E como igreja, parte da igreja, você é um membro. Ou seja, você tem uma função. Cada membro tem uma função. A segunda coisa que é muito clara nesse exemplo do corpo é que nós somos todos diferentes. Igreja não é uniformidade, todo mundo igual, fala igual, faz igual, não. Igreja é unidade, todo mundo diferente no mesmo propósito. Minha mão, por exemplo, você já pensou quão complexo é isso aqui, Eu beber isso aqui? Quão complexo é isso que eu estou fazendo? Já parou para pensar? Por quê? Porque minha mão teve que segurar, minha boca teve que abrir, meu braço tem a velocidade certa. Quando eu bebo, agora, tá tudo funcionando. Agora o estômago já começa a funcionar, todo mundo pegando os nutrientes, o que não presta vai ser descartado. Então, cara, todos os membros, as partes do corpo estão trabalhando para isso aqui acontecer. Agora, imagina a boca conversando com a mão. E aí a boca fala assim, e aí, irmão, você tem ouvido o cabeça, o Douglas? Aí a mão fala, não, tem ouvido o Douglas, cara, ele fala comigo todo dia, direto. Ele fala, eu também, que legal, o que ele tem falado para você? Aí a mão fala assim, ele tá mandando eu fechar. Para eu fechar. Aí a boca fala, que estranho. Eu ouvi ele falando e ele falou para eu abrir. Ele, não. Se é o Douglas, se é o cabeça, ele manda fechar. Imagina, eu conheço o Douglas, ele manda abrir. Não, ele manda fechar, você não tá ouvindo o cabeça. Não, você que não tá ouvindo o cabeça, porque eu sei o que o cabeça fala. Ei, essa é a realidade da igreja. Discutindo quem está ouvindo o cabeça e desprezando o outro porque o cabeça não está falando a mesma coisa. Ei, é porque cada um é um membro do corpo, nós somos diferentes. Então a pergunta não é o que Deus mandou você fazer, a pergunta é por que Ele mandou você fazer. Porque se for para a glória de Deus, abrir para a glória de Deus, fechar para a glória de Deus, nós vamos andar em unidade, porque é tudo pelo mesmo propósito. Um só Deus, um só Espírito, um só cabeça, um só Pai, um só propósito, cara. É o corpo. Mas além de corpo para o Filho, tem uma última revelação que Paulo nos dá. Nós somos pedras vivas que formam um templo para o Espírito. Primeiro, uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. Nós somos essa morada para o Espírito. Cada um é uma pedra viva que quando está junto o Espírito Santo, vem, cara. Que quando nós formamos esse templo, esse prédio
feitos pela mão de Deus. Por quê? Porque não é agora mais tijolo, são pedras vivas. Quem que vem e manifesta? O Espírito Santo. Sabe o que acontece lá no Antigo Testamento, quando Salomão termina o templo? Ele sacrifica e a glória de Deus invade. Sabe quando que isso acontece? Quando nós estamos vivendo como um. Em João 15 ele vai dizer, perdão, em João 17 ele vai dizer, quando vocês forem um, o mundo saberá que o Pai me enviou. Por quê? Porque vocês formam esse templo e o Espírito vem, cara, e manifesta entre vocês. É uma morada. Cada um é uma pedra. E nós precisamos encaixar. Nós precisamos andar juntos, cara. Sabe, agora, para isso acontecer, a gente tem alguns processos. É achar as pedras. Isso é evangelismo. Mas quando as pedras vêm, elas estão todas deformadas, não encaixa. E aí vem o quê? Discipulado. E aí no discipulado é lixa e dói. É lixa e vai e tal. Aí você vai ficando cada vez mais parecido com a pedra angular. E cada vez mais parecido com a pedra angular, aí você passa a encaixar. E aí o que é encaixar? Esse trabalho apostólico de você estar no lugar certo nessa estrutura. E aí a gente começa então a andar junto e a glória de Deus vem e manifesta no nosso meio, cara. Então nós somos essas pedras vivas. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Que vocês são santuários do Espírito? E olha o que ele diz: quem destruir esse santuário será destruído por Deus. O que ele está dizendo ali? Quem causar divisão, quem fizer essas pedras vivas se separarem, Deus vai vingar isso. Por quê? Porque o santuário de Deus é sagrado. Gente, nós precisamos voltar a ser igreja, para que a gente possa ver um avivamento acontecendo e, consequentemente, uma reforma na nossa nação. E tudo isso começa com você e eu declarando: achamos o livro, cara. E nós vamos viver tudo que está nesse livro. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo tão especial com os meus irmãos. Obrigado pela comunidade das nações, obrigado por essa liderança, obrigado pelos meus irmãos que estão trabalhando, espalhando o evangelho, Pai. Mas eu quero hoje, junto com eles, dizer: Pai, achamos o livro. E nós queremos ser fiéis a essa palavra, Pai. E te pedimos: Senhor, vem com reforma sobre a igreja, vem com avivamento sobre a igreja, Pai, para que a nossa nação seja tocada e transformada completamente, Pai. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos pela nossa nação e pedimos: reforma, Senhor. Reforma, mas começa em nós, Pai. Começa em nós. E nós oramos, Senhor Jesus, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e nunca se esqueça: você é uma cópia de Jesus.